Então, ainda a respeito dos menores corpos do sistema solar, nós temos os cometas, que a gente estudou ali no início da formação do sistema solar, que são esses objetos que ficam ali para o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, né, que é o extremo do sistema solar, são objetos transneptunianos também. Nós temos os asteroides, né, que são esses objetos mais rochosos e metálicos que estão ali mais próximos de nós. Tem um cinturão de asteroide ali entre Marte e Júpiter. Nós temos os meteoroides, nós temos os meteoros, meteoritos e os bólidos também. E tem diferença isso tudo? Será que é só uma classificação que nem os planetas e planetas anões? Será que eles têm alguma diferença ou é só um monte de nome assim, né? Um pouco mais complicado para acabar complicando um pouco mais nossa vida, né? E a verdade é que sim, tem diferença, tem bastante diferença. Eu vou deixar até um outro vídeo no meu canal Astrofísica de Bolso para complementar isso daqui, caso vocês não tenham entendido completamente. Mas basicamente, os cometas são esses objetos mais distantes, como eu disse, no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, e são considerados bolas de neves, né, que sempre há essa comparação, né, bola de neve suja, né, são rochas geladas, congeladas, ok? Com gases congelados que podem variar de cometa para cometa. Tem algum cometa que apresenta um nível a mais de sódio, por exemplo, e pode diferenciar ali um pouquinho de cada ali. E são objetos, dentre esses, muito grandes, ok? Pode ter centenas de quilômetros um cometa, e periodicamente nós conseguimos observá-los quando eles estão se aproximando do Sol. Cometas, assim como os asteroides e os outros objetos, como os planetas, não emitem luz própria, né? E tudo que podemos medir com os nossos olhos ali, enxergar, são objetos que emitem ou refletem luz, ok? A gente tem que ter luz no meio para poder falar sobre esses objetos. O cometa em si, ele não produz luz própria, né? Mas nessa imagem aqui nós temos um cometa e ele parece ser bem visível, né? Isso porque esse estágio aqui do cometa é quando ele está mais próximo do Sol. Os cometas, assim como os planetas, orbitam em torno do Sol, né? O Sol é o líder ali do sistema solar, né? Tem mais de 99% da massa do sistema solar, e todos esses objetos estão presos gravitacionalmente a eles. Então eles também orbitam o nosso Sol, assim como nossos planetas, e periodicamente esses cometas eles vêm e passam próximo do Sol, vão embora e voltam algum período depois, como é o caso do cometa Halley, né? Que alguns aí eu não vi particularmente, não tinha nascido, espero poder ver um dia, e ele tem um período ali orbital de 60, 70 e poucos anos, e quando ele se aproxima do Sol, ele cria, né, esse efeito aqui, uma coma e uma cauda, né, o que deixa o cometa bonito, né, o que nós temos de característica deles, como tivemos recentemente o cometa Neowise, né, que pode ser observado aí principalmente do lado norte do nosso planeta, ali os norte-americanos aproveitaram bem, mas aqui no Brasil deu para ver um pouquinho dele também. Então o que acontece? Como o cometa, essa grande pedra de gelo formada por gases, quando ele se aproxima do Sol, o efeito dos ventos solares e do calor do Sol começa a evaporar essa pedra de gelo, formando essa cauda de gás, ok? Alguns cometas podem possuir mais de uma cauda, né? Um gás ionizado, e a cauda, como ela vai evaporando,
formando esse rastro, né, que a gente consegue ver aqui da Terra e formando uma certa atmosfera em torno dessa pedra congelada, né? Alguns cometas acabam cometendo suicídio periodicamente, podem acabar se atirando na frente do Sol ou caindo em algum planeta, né? Isso porque a rota, né, de orbital dele pode acabar traçando uma outra órbita de um outro corpo que esteja no meio e acabar acontecendo um choque, uma colisão entre eles, ok? Então o cometa esse descrito aí dentro dessa imagem aqui, e nós vamos passar para o próximo, que são os asteroides, né? Diferente dos cometas, os asteroides não são aí essas pedras de gelo, né? Elas são umas rochas metálicas que também podem ser muito grandes, ok? Pode ter dezenas a centenas de quilômetros de diâmetro, e foi um deles, inclusive, que teria dado início ao processo de extinção dos dinossauros aqui no planeta Terra há 65 milhões de anos, ok? Um desses teria caído, se eu não me engano, do tamanho do estado do Texas, teria caído na península de Yucatán, no México, teria criado uma grande cratera e a colisão com o planeta foi devastadora e iniciou um ciclo de destruição ao longo de todo o planeta, tanto com o raio da explosão quanto as consequências que isso gerou para o planeta. Então, os asteroides não tem esses compostos de gases, né, que ao chegar mais próximo do Sol forma essa cauda igual ao cometa. Não é a mesma coisa, não funciona dessa maneira. Eles são rochas frias ali por estarem no espaço e que estão mais próximas da gente também, né, apresentando um maior risco, né, de colisão, né. A gente tem até a Lua e Júpiter, por exemplo, como nossos guardiões ali, né, para não deixar que esses asteroides eventualmente caiam sobre nós ali. Eles acabam servindo como um escudo, varrendo um pouco essas áreas. Por isso que a Lua, inclusive, é tão acidentada, né, tão cheia de crateras, por causa dessas colisões. E uma outra categoria derivada dos asteroides são os meteoroides. Os meteoroides seriam fragmentos dos asteroides, ok? Talvez por conta de uma colisão entre asteroides, os destroços, que são compostos dos asteroides, mas que são destroços ali menores, são os meteoroides, ok? Então são derivados, são fragmentos dos asteroides, que eventualmente acaba caindo aqui, entrando na atmosfera da Terra e queimando. Por não ter um tamanho muito significante, a gente acaba não precisando se preocupar muito, porque eles entrando na atmosfera da Terra, né, o atrito ali, a resistência que o ar vai oferecer e altas temperaturas vai desintegrar antes que eles cheguem no solo e causem qualquer dano, né? Diferente dos cometas e os asteroides, né, por terem um tamanho muito maior, mesmo que eles queimem na atmosfera, ainda assim não é o suficiente para desintegrá-los por completo, né? Ainda assim podendo chegar a uma fração desses objetos com uma energia muito grande no solo e acabar causando danos aí, como foi os dos dinossauros, né? Então meteoroide e asteroide é isso, ok? Esse processo que nós acabamos de ver sobre a entrada desse objeto na atmosfera da Terra é o que a gente chama de meteoro, que talvez seja o nome mais famoso dentre esses, né? Mas na verdade o meteoro, ele não descreve um objeto sólido, assim como o cometa e o asteroide descrevem, ok? O meteoro, ele é um nome dado ao fenômeno luminoso, tá? Ele é o que a gente também conhece por estrela cadente, né? São aqueles riscos no céu que a gente vê ali de algo passando, sabe? Sempre rápido ali, que na verdade é a descrição do que eu disse, né? Esses objetos que atravessam a atmosfera e acabam queimando, né? Por causa desse atrito e se desintegra. Então os meteoros são tais como os relâmpagos pra gente, né? A gente tem ali a composição ali quando a gente vai
levar em consideração uma chuva ali que tenha raios, né? A gente tem o raio como a descarga elétrica, o trovão como o som, né, estrondoso, e o relâmpago como a claridade ali, né, como aquele clarão que é causado ali no céu. Então, o meteoro não descreve o objeto em si, o meteoro descreve esse fenômeno luminoso, tá? É esse ato aí do objeto passar pela atmosfera e desintegrar. O meteoro seria isso. O meteorito, ó, aqui o meteoro aqui passando pela atmosfera. Essas cores aqui tem a ver com a composição, ok, né, do objeto que está atravessando a atmosfera, né, as estrelas cadentes. O meteorito são souvenir, né, o do que sobrou desse objeto que passou pela atmosfera, né? Então, objetos muito pequenos, quando passam pela atmosfera, acabam desintegrando por inteiro e acabam não chegando nada no solo, né? Eles acabam por ali mesmo. Objetos maiores são desintegrados em parte, ok? Ele vai perdendo massa, ele vai ficando menor, só que por serem maiores, mesmo que ele perca bastante massa, ele ainda sobra alguma coisa e esse objeto consegue chegar no solo. Algumas vezes causando danos, ok? Isso pode cair em propriedades, isso pode cair até em alguma pessoa e é fatal, né? É um objeto caindo ali a uma velocidade altíssima, uma rocha metálica e basicamente o que sobrou dessa colisão, do que sobrou dessa queda, é o que nós chamamos de meteoritos, ok? O meteoritos é o que sobrou do objeto, do asteroide ou do meteoroide que tenha eventualmente passado pela atmosfera da Terra, caído aqui e a gente consegue estudar ele, né? O que sobrou aqui, a gente consegue observar alguns deles nos museus, como é o Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro, que temos o meteorito de Bendegó, que é o maior meteorito aqui do Brasil, ok? Eu já conheci esse meteorito, já fui vê-lo algumas vezes. Ele é muito importante para a história do Brasil, inclusive. Ele é um meteorito enorme, ele é muito grande, deve ter causado grandes danos na época aí que ele caiu. Algumas centenas de anos atrás, que foi descoberto pelo menos, né? E que ele pesa aí algumas toneladas. Isso daqui é bem pesado, isso daqui. E a gente tem hoje até um mercado, né, para os meteoritos. Tem gente que compra, paga pela grama desse meteorito e é caro, é caro. Tem aqui algumas ilustrações para vocês, né? Os cometas, asteroides, meteoroides, né? Ó, pode ver o cometa que é a coma e a cauda, o asteroide e o meteoroide sendo ali, né, uma fração ali, né, do asteroide. O bólido que eu comentei com vocês seriam parecido com o meteoro, só que eles são mais densos e eles têm, ao atravessar a atmosfera, entra em combustão. Então eles parecem mais uma bola de fogo, ok? Mas assim como o meteoro é o nome que a gente dá ali ao fenômeno luminoso, é o que a gente observa, não ao objeto em si. E aqui o meteorito é o que chegou na Terra, né? Você pode ver que se a gente for separar o asteroide, o meteoroide, que é uma fração, passou por todos esses processos aqui, ou bólido ou meteoro, e aí chegou alguma coisa na Terra, sobrou uma fração menor ainda, é o meteorito, ok? Então, é isso aqui. Eu tenho uma descrição aqui que eu consegui puxar na internet. Eu acho que vocês conseguem dar uma olhada se vocês quiserem ler, se não ficou assim bem entendido. Vocês podem dar uma pausa aí, pode ler. E eu vou deixar um vídeo complementar esse também, se ficar melhor a didática para vocês entenderem, ok? Mas sim, tem diferença: cometa, asteroide, meteoroide, bólido, meteorito. Isso raramente, eu vou dizer que eu nunca vi isso sendo ensinado nas escolas, ok? Mas deveria, a diferença sim. Eu vejo que tem muita gente se embola, né, quando para falar que viu alguma coisa, mas passou
cometa, um asteroide, meteoroide, tem diferença, ok? Vocês vão saber a partir de agora o que vocês estão vendo, né? Viu a estrelinha cadente passando, sabe que não tem nada a ver com estrela, só um apelido, né? É esse objeto aí que a gente considera meteoro, né? Viu um objeto com cauda que fica um tempo, ok? Os cometas, eles não passam que nem os meteoros e vai embora, tá? Os cometas, eles ficam um tempo visível ali, tá? Pode ficar semanas, meses visíveis ali pra gente, ok? Eles vão orbitando o Sol ali devagarzinho e esse período de tempo a gente consegue ficar observando ele até que ele vai se afastando e volte aí alguns tempos depois. Pode ser algumas dezenas, pode ser centenas, pode ser milhares de anos depois. O caso do Neowise, que foi o cometa mais recente aí que nós tivemos agora em 2020, ele volta daqui a quase 7.000 anos, né? Então, sem condições de conseguirmos ver ele de novo, né? E acontece de algum desses objetos virem também de fora do sistema solar, tá? Isso pode acontecer, isso já aconteceu. De algum cometa vir de fora do sistema solar, do meio interestelar, dar uma voltinha por aqui e ir embora. Aí não volta mais, ok? E com o tempo os cometas também vão perdendo, né, vão evaporando esse gás conforme eles vão orbitando o Sol e podem ir diminuindo sua massa, desaparecendo e tudo mais, até que ele deixe de ser o cometa que ele era, né? Então é isso, a gente vai encerrar por aqui, basicamente as aulas voltadas ali para o sistema solar, e a partir de agora a gente começa a tratar mais do meio interestelar, né? A gente vai falar sobre as estrelas e a sua composição, comparação com o Sol, como são as formações, como são o nascimento, nebulosas, como são as formações das galáxias e aglomerados, matéria e energia escura, como as estrelas morrem, como surgem, né, os buracos negros, as estrelas de nêutrons, o que são supernovas, o Big Bang, o que é a teoria da relatividade geral e restrita, o que é a astrobiologia e a vida fora da Terra. Então eu considero que vai ficar um pouco mais interessante agora que vocês já têm uma base, ok?